Então vamos começar com o Álvaro. Boa noite, pastor. Boa noite, querido. Lá o seu é DNA, não é isso? É. Ou é PGM? O meu é célula. Célula. Sim. Mas é dentro do DNA? Então, o DNA é uma plataforma de formação. O DNA não é um modelo de célula. O que acontece? O pastor Roberto, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, ele participa do MIC. Ok? MIC é o Ministério de Igreja em Célula. Sim. Ele, como uma formação em engenharia, ele faz, junto com o Wagner é o responsável e o idealizador disso, eles fazem um programa de revitalização de igrejas, que tem três verbos: desafiar, nutrir e apoiar igrejas. Então, eu não posso falar que eu estou no modelo DNA, porque DNA não é modelo, ok? DNA é uma formação, uma capacitação. Assim como existe o CMA da Convenção Batista, assim como existe, né, a capacitação no seminário FATES ou no CETEBS, é uma capacitação. É um seminário que eu vou lá, participo de reuniões e que eu saio dali e aí existe um acompanhamento, é um coach. Eu faço parte da coordenação do coach do Estado do Espírito Santo. Então eu vou chegar para pastores que estão interessados em fazer uma caminhada, né, em igreja em célula, eu vou ajudá-lo, mas ele não está debaixo da minha cobertura, não existe boleto, não existe afiliação, não existe vínculo administrativo, não existe vínculo litúrgico, então eu não tenho nenhum compromisso com essa pessoa, a não ser a amizade. Okay. E como que você forma seus líderes lá? Então, como que é feito esse processo de perfeito. Os meus primeiros líderes foram pessoas estratégicas da igreja. Quem são as pessoas estratégicas? São os meus líderes, eram os meus líderes atuais. Eram aqueles que já estavam na liderança comigo, né? Então, eu convidei eles, primeiro, para um tempo de discipulado, ok? Estudamos a Bíblia, um tempo junto, e antes de começar qualquer tipo de movimentação, a gente fez uma campanha de 40 dias de jejum e oração, ok? Na época, foi um momento muito, para mim, muito significativo, onde eu ouvi claramente a ideia de Deus me direcionar para isso, e a partir dali a gente começou uma escola de líderes com esses líderes que eu tinha. Eu fui o primeiro professor dessa escola. E eu dei as aulas todas para esses líderes. Depois, a partir desse momento, a gente começou as células. Que na época a gente nem usava o nome de célula. A gente usava o nome de grupo familiar. Só que a palavra grupo familiar dava a ideia muito de comunhão. A ideia que se tinha era muito de coinonia. Não que isso seja ruim, mas a gente percebeu que poderíamos ir além daquilo que a gente já estava fazendo. E a gente decidiu, vamos então dar um up nisso aí, dar um upgrade nisso? Vamos dar uma ajustada? Não foi uma coisa forçada, sabe? Foi uma coisa que eu acho que o Espírito de Deus nos levou. E a coisa fluiu, de 12 fomos para 30, 33. E assim foi acontecendo. Não acabando, para você ter ideia, nesse período, a igreja, essas 12 células, elas assumiram responsabilidade que a gente viveu, de pagar uma prestação de uma casa. Isso também não foi, o objetivo das células não eram esse, tá ok? A igreja começou a crescer, a gente tinha a compra de uma casa do lado da nossa igreja. Eu vou compartilhar isso com vocês. Essa casa, o camarada queria 300 mil nessa casa. E aí a gente falou assim, cara, essa casa tem que estar dentro do plano da igreja, porque é da casa vizinha, sabe? E assim, a gente começou a orar por aquilo ali. E aí o camarada falou assim, pastor, por que para a igreja a gente faz 280 mil? E aí eu falei, rapaz, a gente não tem nem um centavo para comprar essa casa. E aí ele falou, não, vem cá, vamos lá, você conversa aí, não sei o quê, consegue o dinheiro. E eu fui na casa desse camarada um domingo de manhã, e aí ele falou, ai pastor, minha casa como que era? Ele me mostrou, eu falei, só a resposta que eu dei para ele foi essa seguinte, meu querido, eu falei o nome dele, e falei assim, essa casa vai ser da igreja. Ela pode ser semana que vem que eu venha comprar, pode ser daqui a 2 semanas, daqui a 6 meses, ou daqui a 20 anos. Mas se essa casa está no projeto de Deus, para a Igreja Batista do Coroado, essa casa vai ser da igreja. E aí o que acontece? A casa que era 300 mil, foi para 180 mil, a gente pagou as parcelas em 10 vezes, em 12 vezes, 10 vezes de 15 mil, de 14.400, e 2 vezes de 18 mil. A igreja não tinha
nenhum centavo para isso. Foi obrigado? Tem pastor que tira o sangue da igreja para conseguir alguns objetivos, né? Graças a Deus, tudo que a gente fez foi para a glória de Deus e foi de uma maneira muito feliz. Irmãos iam para a feira, irmãos faziam churrasquinho, irmãos faziam tarde da beleza, se doavam. Eu, trago isso à minha memória com muita alegria, porque a gente não ficou só olhando para o sonho, a gente realizou o nosso sonho, compramos a casa em 1 ano. Como que a gente conseguiu isso? A célula foi um mecanismo disso. Não foi a célula, foi Deus. Mas se nós não estivéssemos em célula, talvez a gente não teria conseguido fazer isso. Hoje, a célula mexe com o dinheiro? Não, não faça isso. Porque existe um propósito muito específico. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem modelos de célula, de igreja em célula, que entram nesse caminho. Ok. Nas células, qual que é a hora certa de multiplicar? Vamos lá. Tem um momento certo? Sim, Tá na existem hora de 5 multiplicar. coisas. Eu vou falar assim, 5 metas, ok? Primeiro, essa célula tem que ter presença de Deus. Se é uma reunião, vamos lá, abre aí o caderninho para cantar. As pessoas entram nessa célula, ficam com o coração queimando por Jesus. Sentem motivadas, estão, assim, eu vou usar termos que eu uso aqui, eu não sei se vocês concordam ou não, mas eu vou falar o que eu falo. Essas pessoas estão apaixonadas, amando Jesus, a igreja mesmo. Esse é um termômetro. Segundo termômetro, tem uma data, mas essa data, ela é mensurável. Vamos ficar aqui reunindo, e quando der a gente multiplica. Eu preciso ter intencionalidade, lembra? Então, tem uma data. A minha célula tem uma data. Eu comecei a minha célula em agosto do ano passado. 2 pessoas, 3 pessoas, 2,5. Eu, a minha esposa e minha filha. Hoje a minha célula tem 24 pessoas. Eu não dei tiro, eu não prometi rosa ungida, eu não levei sal grosso, eu não dei a fronha, eu não dei a colher de pedreiro. Então você tem uma célula também. Eu tenho uma célula, porque eu não só falo. Entendi. Eu tenho que viver. E aí a minha célula está o quê? No processo de preparação. O meu alvo é multiplicar em 18 de fevereiro de 2018. Eu tenho um líder em treinamento. Eu estou trabalhando a questão da presença de Deus, de buscar, de estarmos juntos. Eu tenho que arrumar um anfitrião agora, para essa minha célula nova. Então, está vendo que existem alguns elementos? Eu tenho que ter presença de Deus, eu tenho que ter um líder em treinamento, eu tenho que ter uma data, certa, eu tenho que ter um líder em treinamento, ou anfitrião. São 4 coisas, não 5. São 4 coisas que muito importantes estarem bem localizados para multiplicar. E aí eu sigo um semáforo vermelho. Essa célula tem número de pessoas. Qual é o número de pessoas ideal? No nosso caso, a gente trabalha com o número de 10. Por quê? Porque até onde as linhas de comunicação elas se mantêm saudável. Acima de 10 se torna uma bagunça. Eu estou tendo uma célula que está tendo problema, porque tem 24 pessoas, nem todo mundo participa da reunião, a reunião se fica dispersa. Se todo mundo for compartilhar, a gente sai 2 horas da manhã da minha casa. Está entendendo isso? Sim. Não é uma coisa assim, vamos fazer do nada, porque se for fazer do nada, você vai ter 50 pessoas dentro da sua casa. Então, eu preciso ter um número de pessoas suficiente, eu preciso ter um número, eu preciso ter um líder em treinamento. Esse cara está preparado? Ele percorreu um trilho, Ou eu peguei ele a laço assim e falei, ei, meu mano, você vai ser meu líder em treinamento, vai lá, ó, vai. Não, eu tenho que preparar esse cara. Caminhar com ele, discipular. E discipular não é aquela ideia de, você vai viajar, você tem que pedir bênção para mim. Não tem nada disso. É discipular, e aí, como está tudo bem? Vamos caminhar? E aí, está tudo... É meu amigo. Acho que a palavra discipulado pode ser, é um relacionamento de amizade. É um relacionamento, um discipulado relacional, é um relacionamento, de amigo. É isso. O quê? É amigo. É uma amizade gospel. Boa, Manu.
Vamos tirar relacionamento discipulador e vamos botar amizade gospel. Boa. Não, beleza. Próximo, Jares. Vamos com o Jares. Eu elenquei algumas perguntas aqui, Eu sei. mas por causa de algumas leituras que eu venho fazendo, aí é mais por curiosidade mesmo. Perfeito. Só que algumas coisas depois eu converso com o pastor Manu, porque não vai dar tempo e eu preciso, infelizmente, eu tenho que sair. O senhor comentou a respeito de, uma das suas falas foi: a sociedade tem fome de Deus. Eu só queria fazer uma consideração que em todas as culturas, em toda e qualquer cultura, em toda e qualquer sociedade, a gente manifesta, o homem manifesta Sim. essa... Não existe nenhum povo ateu. Não, todos nós fazemos essas manifestações Sim. em razão daquilo que é sagrado, daquilo que é superior, daquilo que nos é superior. Então, a partir disso, com a metodologia aí o nome... Igreja em célula. Sim. Essa metodologia seria uma vantagem em relação a isso. Nós já manifestamos esse interesse, então, com esse discipulado, a metodologia seria uma vantagem para qualquer cultura, qualquer sociedade? Eu posso falar com você sem medo de errar, que a célula, talvez, o pequeno grupo, qualquer que seja o número que você quer dar, a igreja menor, a igreja na casa, ela é uma das tendências da nossa pós-modernidade. O homem, por si só, ele tem a necessidade de se relacionar. Existe uma frase muito célebre, citada por Ed Renekiewicz, que diz assim: pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus. Então, o homem, por si só, ele tem uma necessidade pelo transcendente. E a célula é o ambiente saudável, onde eu não vou precisar de nenhuma substância química, eu não vou precisar de nenhum tipo de elemento artificial, para que eu possa ter uma conversa saudável com uma outra pessoa sobre o transcendente. E apontar para ele o sentido da vida. Porque o sentido da vida não é nascer, casar e morrer. O sentido da vida, creio eu, que é glorificar a Deus e edificar pessoas. É para isso que a gente está aqui. Eu não estou aqui para fazer um doutorado. Eu estou aqui para marcar a vida das pessoas com sentido. Eu posso fazer um doutorado, não há nada de mais nisso. Mas que tudo isso eu use para a glória de Deus. Porque senão vai ser correr atrás do vento. Como já disse Salomão, vaidade das vaidades. Do que adianta tanto diploma, tanto título, ou tanta riqueza, se eu não posso marcar a vida de alguém? E a melhor forma de marcar a vida de alguém é, sem dúvida, compartilhar aquilo que mudou a minha vida. O que mudou a minha vida? Foi Jesus. E eu abri a minha casa para receber pessoas, para falar de Jesus, é maravilhoso. Eu me sinto realizado. Eu não faria nada diferente do que eu faço hoje. Porque quando eu vou abrir a minha casa para receber uma célula, eu trouxe o prazer da minha filha de 2 anos, falar que ela gosta de viver em comunidade, em pessoas. Ela sente prazer naquilo que a gente faz, ela se sente realizada, porque ela começa a desenvolver, apesar dela ter 2 anos, mas existe uma alegria na minha filha muito grande, de tudo que ela está vivendo ali. Então eu acredito sim, que a igreja nas casas, a igreja em célula, a igreja em pequeno grupo, ela é uma resposta para a sociedade pós-moderna. Ela é uma estratégia de Deus para os nossos dias. Dias urbanos, complicados, fechados, de relacionamentos líquidos, que ninguém quer se vincular a outra pessoa, né? E aí a célula é o instrumento que eu tenho de influenciar positivamente alguém. Mas isso então não poderia resumir as reuniões nas casas a apenas relações sociais que levam a algo que é transcendente? Não só. Não só reuniões sociais que levam a algo transcendente, mas também, além de ser transcendente, leva as pessoas para aquilo que é concreto. Porque a célula, além do transcendente, ela tem objetivos físicos, como, por exemplo,
existe uma situação, existe um estudo da nossa célula que falava sobre colocando o amor em prática. Sabe, a nossa célula, ela falou do amor, falou de Deus, bacana, né? Agora, como que a gente vai colocar esse amor ao transcendente que a gente não vê em prática? Colocando em prática na vida de alguém que precisa desse amor. A nossa célula se juntou, compramos um material de construção, fomos na casa de uma pessoa e doamos isso para uma pessoa. Então, eu não acho que é só uma questão de transcendência, porque senão fica no mundo metafísico. Mas, ao mesmo tempo que é metafísico, é presente. É pé no chão. É contextual. Ao mesmo tempo que é algo que foge a um convívio social, de levar as pessoas para o transcendente, mas, ao mesmo tempo, traz as pessoas ao presente. A olhar para o lado e ver que o outro é tão angustiado, tão sofrido, tão marcado por traumas e angústias, que ele precisa de alguém para compartilhar a vida. Então, não é só transcendente. É e não é. Falando um pouquinho agora dos paradigmas. Sim. Esse modelo seria um novo paradigma. Sim. Só que um paradigma, claro, que atende às necessidades de hoje. Então, já que a gente não tem vamos dizer assim, uma série de etapas em se tratando de Bíblia, falando como que acontece a reunião, o que tem que fazer, são coisas que nós elaboramos, são conjecturas que nós fazemos a partir do texto. Então, esse não seria um paradigma, um novo paradigma para a igreja da atualidade, só que em se tratando, e principalmente dos modelos que a gente tem hoje, do sucesso desses modelos, falando também dos números, não seria só um novo modelo para a gente tratar mega igrejas ou igrejas que poderiam se tornar grandes igrejas? Só uma questão. Você estava indo bem até quando você falou de se tornar mega igreja. A maioria das igrejas em célula não são megas igrejas. Sim. Só que as representações dos modelos que a gente tem de sucesso são exatamente as grandes igrejas. Sim, você não vai estudar com um analfabeto. Você vai procurar um doutor na UFES. Até porque o analfabeto não vai ter nem espaço na UFES, infelizmente. Apesar de que as maiores aprendizados que eu tive na minha vida foi com gente iletrada, às vezes. Mas, infelizmente, a nossa sociedade rotula sucesso com número. Há de convir comigo. Você não iria estudar em outro lugar se essas faculdades não tivessem ninguém iria fazer um curso preparatório para a OAB num cursinho que não aprovou ninguém no exame da ordem. Então, você está sim, essa parte do paradigma, sim, a igreja vai viver de paradigmas. Existe uma frase da Reforma Protestante que diz assim, uma igreja reformada sempre reformando. Os paradigmas de hoje deverão ser quebrados pela próxima geração. Paradigma é sempre isso. Há uma necessidade da igreja sempre repensar a sua forma de ser igreja. O problema do tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição a gente precisa ter. A gente precisa ter a tradição cultivada dentro da nossa igreja. Eu sou batista. Minha avó era batista. E eu sou batista não só porque eu acredito que é bacana ser batista, mas por causa da minha tradição. Então, assim, eu entendo isso. Entende? Que os paradigmas de hoje, eles precisam ser realmente pensados. Aí você vai quebrar ou não, se você quiser. Se a igreja Batista de Guarulhos olhar e falar assim, não, realmente, a gente tem que repensar a forma de ser igreja. E um dos modelos que a gente pode ser agora é a igreja baseada em programa, ou em relacionamento, ou igreja em célula. E vai ser um novo paradigma. Que talvez lá para o seu filho, quando ele estiver na sua idade hoje, ele vai começar a questionar esse jeito de ser igreja em célula. Existe um camarada chamado Frank Chan, ele era pastor de uma mega igreja. Ele realmente fez uma mudança. Ele fala assim, agora nós iremos fazer a igreja nas casas. E ele realmente deixou de reunir essa igreja no aglomerado de casa, em um lugar, num espaço geográfico físico, para investir em igrejas em casa. Essa é a realidade dele. É o paradigma que ele quebrou, que talvez eu não iria quebrar. Ok? Eu acho que os paradigmas estão aí para quebrar ou não, se forem necessários. Mas por que ainda precisamos manter até os números que o senhor trouxe?
Porque ainda precisamos manter essa questão dos resultados e dos números. Porque se eu não falasse dos resultados, talvez você nem me pararia para me escutar. Se eu não falasse quem eu sou e botasse aqui através dos números, talvez você achar que eu não sou um cara bem-sucedido, apesar de que eu seria bem-sucedido com número ou sem número, porque eu sou bem-sucedido não pelo aquilo que eu faço, mas pelo aquilo que eu sou. Então, os números, eles só afirmam aquilo que eu sou, hoje para mim. Eu não me deixo vislumbrar por aquilo que eu mostrei para você. Eu continuo sendo Rafael, vulgo chamado de Tunedo, neto de seu Agripino e dona Andrelina. Eu sei muito bem de onde que eu vim. Agora, se perde quem não sabe quem é. Eu sei muito bem quem eu sou em Cristo Jesus, a minha identidade. Quem não sabe quem é, se deixa levar pela fama, pelo poder e por outras coisas. Eu sei quem eu sou. Então, quando eu trago aqui a igreja, esses slides, não é nada mais, nada menos para falar para vocês, olha, isso aqui que está acontecendo na minha vida. Mas eu poderia falar sem eles. Mas eu achei que era um efeito pedagógico. Até porque você aprende muito mais quando você ouve, né, e fala. Então, foi por isso. Eu poderia deixar de apresentá-los. Deixa eu voltar aqui. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos NEBs. Porque nos NEBs nós tínhamos eu não conheci, não sei, mas pelo que eu ouvi, a gente tinha uma finalidade de estudos bíblicos. Só que com os PGMs a gente adquiriu novos, vamos dizer assim, novos passos, assim, novos jeitos de fazer essas reuniões. Já que nós ganhamos novos jeitos de fazer essas reuniões, porque a experiência de vida, a minha experiência, precisa entrar nesse novo jeito de se fazer essas reuniões. A Bíblia não seria só suficiente? A Bíblia é suficiente, e só ela já basta. A Bíblia é suprema, né? Ela é nosso manual de regra e fé e prática. Bom, eu não sei quem fala que você não deve ser você, ou usar sua experiência nesses modelos. Eu levo em conta na nossa igreja aquilo que a pessoa é e aquilo que ela faz. Ela participa de uma escola que tem um objetivo, de aplicar nela, talvez, a formação como a gente tem numa escola bíblica dominical, convencional. Eu só trago uma roupagem nova para a escola bíblica, que não funciona no domingo. A nossa escola bíblica hoje, matriculada, tem cerca de 150 pessoas. Antes era 40. Alguma coisa diferente mudou. Mudou a forma didática, mudou a intencionalidade, mudou o jeito de dar aula. Mas eu levo em conta, por exemplo, ele é um coordenador da nossa igreja. Eu não mudei ele para ele ser coordenador da igreja. Eu não falei assim, olha, você só pode ser coordenador se você se enquadrar a esse tipo de modelo de coordenador. Eu levo a experiência dele. E as pessoas que mais multiplicam células na nossa igreja são aqueles mais simples. São pessoas, por exemplo, né, que não tem nenhum, talvez, seguiu o arquétipo que a gente botou ali. É gente que pegou o jeito. Né? Lá na Central tem uma mulher chamada Terezinha, Dona Terezinha. Na última conferência ela foi até chamada e foi feita uma honra para ela. Ela era analfabeta. Uma igreja onde o Luxemburgo é uma das regiões onde tem o maior IDH de Belo Horizonte. Uma mulher analfabeta dá banho muito camarada que tem escolaridade muito superior que ela. Ela multiplica a sala dela em 3 vezes durante o ano. Como? A cela dela tem milagre, a cela dela tem cura, a cela dela tem salvação, pessoas se reconciliando, famílias sendo restauradas. Isso eu acho que teologia não consegue explicar, sabe? Isso é campo de relacionamento com Deus, que a gente pode usar a caminho da teologia. Mas ela tem um modelo de ser formado pelo pastor X. Não, ela é a Terezinha. Ela pega o estudo, vai na casa da irmã dela lá, da célula, pede para a mulher ler o estudo para ela ouve aquilo ali, aquilo fica na cabeça dela, ela vai dar o estudo de célula dela. Pum, bomba! Então, assim, quando você está falando isso, não sei se eu estou conseguindo te responder da maneira que você gostaria, mas eu não consigo entender, eu não tenho essa concepção de que
você precisa estar desse jeito e eu tenho que tirar isso de você para você ser líder de célula. Existe isso? Acho que não. Não sei. Eu não faço isso. Eu falo, vem como está. E você vai passar pelo processo de líder, se formar líder. Numa realidade brasileira, claro que a gente ainda tem alguns déficits na educação. Sim, Isso se reflete, obviamente, no povo. Então, por que países que são mais desenvolvidos, em se tratando do continente americano, os Estados Unidos, e também na Europa, esses modelos eles não conseguem se desenvolver, ou não há um trabalho tão forte quanto em, por exemplo, países latino-americanos, em que há uma realidade social totalmente diferente. Existe um livro chamado do Rubem Alves, um livro do Rubem Alves que diz assim, a religião é o suspiro dos oprimidos. A religião traz esperança, primeira coisa para o indivíduo. A Europa é um país pós-cristão, vive uma decadência religiosa. Os Estados Unidos, moralmente falando, também não é muito diferente disso. Quando você oportuniza ao indivíduo a possibilidade dele ser útil, você devolve a ele a esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Não há nada como a igreja local. A igreja traz a esperança para a sociedade, quando ela funciona bem. O problema no Brasil é que essa igreja está sendo corrompida por tudo que é de podre. Infelizmente. Teologia da prosperidade, a ideia da bênção, da barganha com Deus. E as igrejas sérias, elas estão sendo omissas. Sabe qual é a culpa dessa teologia ter prosperado no Brasil? Sabe qual é? Nossa, Batista. Nós somos culpados. Porque nós nos julgamos muito bons, biblicamente falando. O seminário do Sul, do Norte, não tinha no Brasil nenhum outro seminário com o conceito que os nossos tinham. Nós formamos os melhores teólogos. Mas nós acabamos nos tornando uma igreja elitizada e omissa. Então, quando você fala que isso prospera no solo latino-americano, é porque isso oportuniza aquilo que é mais de interessante. Por que a Assembleia de Deus pipoca? Onde você olha tem uma Assembleia de Deus. Tem um bar, uma Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus ela não olha para o camarada pela questão pelo estereótipo, pela questão... Não, ela oportuniza. Cara, você manda bem da palavra e há de convir comigo que tem muito... Vamos tirar esse contexto medíocre e esse senso comum de que todo assembleano não entende Bíblia. Tem assembleano que sabe muita Bíblia. O cara prega muito. E o camarada vai lá, abre uma igreja, pá. Por quê? Porque eles estão dando a oportunidade de todo mundo ser útil dentro da igreja. A América Latina, então, isso floresce. Os dois outros regiões que você fala, os dois outros continentes, há uma crise realmente religiosa. Outra questão muito interessante, se você começar a procurar a ideia de implantação de igreja agora na Europa, você vai perceber que há um caminho que a igreja europeia tem feito para os pequenos grupos, para as reuniões da casa. Eu falo isso porque existem igrejas na Alemanha, na Rússia, na China, em que começam a ter reuniões pequenas e que começam a ter... Não vou falar que são megas igrejas, porque esse não é o intuito. O intuito é que o evangelho seja propagado. Mas começa a florescer uma igreja que volta para as casas, que é aquilo que Constantino matou, porque não era interessante para ele. Entendeu? Boa noite, pastor. Boa noite. Pastor Rafael. Veja só, em cima da pergunta do Álvaro, o pastor disse que, e assim, a minha pergunta é o seguinte, há uma escola de... Ou, pelo que eu entendi, o pastor forma o líder, e cada líder vai capacitando o seu líder, ou existe essa escola de líderes? Primeiro que a igreja ela tem que ter duas formas. Os líderes são formados de duas maneiras, ok? Existe a maneira formal, ok? Que é a teórica, que é a escola de líderes. Todo líder de célula tem que passar pela escola de líderes. Mas existe a segunda maneira de se formar um líder, que é a prática, que é dentro da célula. Então, existem duas portas de entrada para a liderança na igreja? Uma está ligada à outra.
Ok? Então, eu tenho uma célula. Eu tenho um camarada que eu estou caminhando com ele. E ele é bom. O cara está interessado, está gostando da proposta da igreja. Pá. Então, esse camarada, eu vou falar, mano, vai para a escola. Vamos fazer a escola. E ele vai fazendo a escola. E aí ele vai trilhando a escola. Ok? E aí ele vai chegar num determinado momento que ele vai cumprir o requisito para ser um líder de célula. Ele cumprindo, ele está apto para... Aí quando eu for multiplicar, ele cumpriu esse roteiro, esse trilho, então beleza, ele vai ser um líder de uma nova célula. Então perceba que a formação de um líder, ela não é feita só por causa do líder de célula, não é um processo individual, precisa passar por um processo formal. Existe um lugar onde ele vai aprender a teoria, ele vai aprender as questões relacionadas à Bíblia, a discipulado, a evangelismo, a igreja em célula. Existe. Mas ele também precisa de uma formação, ele precisa não só da teoria, mas ele precisa de prática. E na célula ele vai ver isso na prática. A dinâmica para o discipulado é semelhante? O discipulado é vida na vida. Não existe um programa que a gente usa para discipulado. Eu caminho com esse cara. O Alan é meu discípulo. Ele veio aqui para Vila Velha comigo. Isso é discipulado para mim. A outra pergunta é, quantos membros tem a igreja? No papel, 300, mas a frequência hoje ultrapassa 60 pessoas. Não, a frequência do culto, domingo. 600 pessoas. 600 pessoas. Aí no gráfico ali, a frequência na célula, 1.100. É isso? Não, 1.100 é geral. Quarta-feira, domingo, crianças. Tá Ok? Tá. Mas se eu tenho um número assim, de frequentadores hoje na célula... Bom, eu vou falar, eu até pontuei isso. A gente realizou um dia do amigo, ok? O dia do amigo foi uma semana que a gente realizou, um evento especial nas nossas células. Nas nossas células tiveram 1.700 pessoas em nossas células. Tá, é porque a pergunta que eu estou querendo fazer, porque me surgiu uma curiosidade, porque, vamos imaginar que seja 1.100, e o membresia 600. 300. Membros no papel, 300. Frequência no culto, 600. Então, da célula para o culto, há um déficit mais ou menos de 83%. Sim. Há uma dinâmica que o pastor faz para, digamos assim, para acompanhar essa... Ingresso. Esse processo, Sim. desses 83%. Primeira dinâmica é essa, eu preciso ganhar esse cara para ser ele precisa ser meu amigo. Segundo, eu preciso ganhar ele para a célula. Porque se ele for meu amigo, ele vai ter prazer de estar na célula comigo. Terceiro, se ele tem prazer de estar na célula, ele vai ter prazer de conhecer Jesus Cristo. E ele vai entregar a vida dele para Jesus Cristo. Ele entregando a vida dele para Jesus Cristo, é impossível ele não querer fazer parte da igreja da qual eu faço parte. Então a dinâmica é essa. Primeiro eu ganho esse cara para mim, para o meu relacionamento, ele é meu amigo, eu invisto tempo nele, a gente anda junto, a gente caminha junto, tá? Ele vai estar na célula, ele vai participar da célula, ele vai estar envolvido na célula. Eu tenho gente que não vai na igreja, mas não perde uma célula minha. Qual a importância? A igreja também não está na casa? Não é isso? É porque a pergunta que eu faço, até devido ao desigrejado, né? Foi essa referência que o pastor mas aí fez. que tá. O caminho é justamente de restaurar esse cara que está... Talvez esse cara tenha pavor à instituição igreja, mas ele vai num encontro da minha casa. E aí, naquele encontro da casa, eu vou trazer o remédio para ele. O remédio para o desigrejado é Jesus. E na célula eu vou apresentar Jesus para ele. Que Jesus perdoa, Jesus restaura, Jesus vai buscar a noiva dele, vai buscar a igreja, e aí ele vai se interessar pela igreja, porque eu vou mostrar para ele o outro lado da igreja, não a igreja que fere, mas a igreja que ama, que cuida. Boa noite. Boa noite. Pegando carona na sua resposta da segunda pergunta do Jares, terceira, eu acho, quando você cita... Nem lembro. Quando você cita que você sabe quem você é e por isso você não se deixa, né, corromper pela fama, pelo sucesso e etc. Mas, infelizmente, tratando-se... Quantas células são hoje? 60? 60 líderes. Estamos falando de essas 60 pessoas. Primeiramente, você conseguiu fazer isso que você fez com as duas primeiras, com todas elas, ou chega a um certo ponto que elas começam a ser fruto de quem você acompanhou,
certo? Então, assim, quando ocorre essa questão da pessoa não saber quem ela é e se corromper e se deixar levar tanto pela pressão de multiplicação e se Não há realmente... pressão. Hã? Não há pressão. Só um minuto. Eu já vivenciei essas duas possibilidades. Tanto de um momento de desespero por reconhecer que não está saudável o suficiente para multiplicar naturalmente e começar a traçar estratégias, mas assim, até perder o foco a ponto disso, tanto quanto uma frustração de quem não multiplica no tempo, de que chegou um evento de multiplicação e ele não atingiu uma meta, por exemplo, estipulada num gráfico. Como lidar com isso? Primeiro eu estou falando assim, quando eu fiz a interrupção de pressão, é porque primeiro que a gente precisa justamente desvincular algumas coisas, sabe? Quando a gente fala de igreja em célula, quando a gente fala dessas questões, a gente sempre vai rotular e vai levar sempre para o lado que, infelizmente, propaga-se mais. Eu trabalho a ideia da multiplicação como algo natural e saudável. Então, eu não vou, nenhuma célula vai multiplicar sem ela tiver as condições necessárias de multiplicação. Por exemplo, eu já tive problema com líder. E como que, na prática, isso foi tratado assim, de forma específica? Porque A gente tentou tratar no caminho da cura, ok? Da restauração. Existem líderes que foram restaurados. Existem líderes que saíram e que, odiando o pastor, odiando a igreja, porque o pastor falou isso, ou aquilo outro. Mas na igreja convencional também tem isso. Sim. Quando o pastor tira o cargo do irmão, você não vai ser mais a secretária. Pastor, eu vou sair da igreja. E aí vai e faz. Eu não sou menino, né? Vocês já passaram por isso, a igreja historicamente já passou por isso. Vocês sabem disso. Então, não aconteceu no método também tradicional, convencional? Ou um outro pastor não veio e não quis levar a igreja para um outro caminho e gerou trauma também? Quem diria que isso ia acontecer? Então, os problemas, as questões, elas sempre vão existir. Agora, a maneira como nós iremos tratá-la, que é o X da questão. E aí eu sempre tento tratar da maneira melhor possível. Na reconciliação, no perdão. Porque eu erro também. Eu sou pastor, mas eu erro. Eu não sou o super-homem. Debaixo dessa camisa aqui não está o escudo do super-homem. É um homem de carne e osso, que tem desejos, que tem falhas, que tem medo, e que, às vezes, fala de uma maneira que pode ser interpretado como outro, como uma maneira ditatorial, mas, na verdade, não é. Mas, se eu for também alguém que não me posicionar em determinado momento, a igreja vai estar à mercê. Né? Então, é muito difícil. E aí, quando a gente começa esse caminho, de levar as células, a trabalhar, existem. A gente já chegou a 66 células. Ok? Mas existem células, teve célula que teve que fechar porque o líder teve que trabalhar fora. E fechar células sempre é traumático, sempre é dolorido. Existem líderes que tivemos que fechar porque o líder levou a célula para um outro caminho. Por que isso? Foi porque não teve um bom treinamento? Foi porque não teve um bom acompanhamento? Não. Aconteceu porque, infelizmente, a gente vai passar por esse processo, como acontece na liderança de uma igreja convencional. Existem líderes ótimos, mas tem líderes que, por exemplo, a gente estava falando de uma experiência que eu e o Manu conhecemos, de uma igreja, em que o camarada ele se achava o dono da igreja, ele fazia de tudo para tirar o pastor da igreja, porque ele queria ser o cara. Isso acontece. Quantas igrejas isso não acontece? Pode contribuir, Alan. Pode explicar. Então, assim, um líder ele é acompanhado por um supervisor, esse supervisor vai discipular, vai acompanhar ele, entendeu? Esse cara não está sozinho no nada. Então, por exemplo, a cada 5 líderes eu tenho um supervisor, a cada 5 supervisores eu tenho um coordenador.
Entendeu? Então, é um discipulado próximo, é um relacionamento, é alguém que para muito. E quando a gente percebe que esse camarada está começando, está cansado, está esgotado, está com medo, né? Opa, calma aí, vem cá, vamos tomar calma, olha, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, o que está impedindo a sua célula de multiplicar? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Quem faz a célula crescer, a igreja crescer, conforme a Bíblia, é o Senhor, é Atos capítulo 2, versículo 47, e o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Eu só preciso fazer, o que impede de uma igreja crescer? Sabe o que impede uma igreja crescer? Pecado. Porque o pecado atrasa a vida da igreja. O pecado mata a igreja. O que vai impedir a célula de crescer? Vidas fora do propósito de Deus, vidas que estão fora do centro da vontade de Deus, vidas que são um pecado. Então, eu como líder, o que eu vou falar? Eu vou ser um pastor, eu vou cuidar para que essas pessoas venham viver no centro da vontade de Deus. E o líder ele precisa também fazer isso. Entende? Então, o meu papel é trabalhar cooperando com o Espírito de Deus, impedindo aquilo que faz a célula crescer. Quem faz o crescimento não sou eu. Se eu achar que eu que tenho as minhas estratégias, eu estou caminhando para um risco seríssimo de entrar em crise, de entrar numa frustração, de me achar inferior em contrapartida que o outro está bombando na célula dele, porque a célula dele, pô, fez aquilo, acontece. Não, ele tem a dinâmica dele, eu tenho a minha. Bacana, vamos lá. Mas o que eu mantenho é o meu propósito. O que é o meu propósito? Cuidar de vidas. Isso, né, Tainá, né? Isso é uma questão que a gente precisa muito trabalhar quando a gente entra em célula, sabe? Porque é muito perigoso se corromper nesse sentido, como você falou, das experiências que você acabou de ouvir. E eu vejo isso também, o cara que entra com o maior amor na parada, e daqui a pouco a igreja foi para um outro caminho e mata completamente. Questão, o senhor disse ali que tem igreja em célula e com célula. Sim. A igreja pode também começar com o ministério e depois Sim. mudar, né? Vou falar uma coisa. De repente começa a dar certo. Vou falar uma coisa para a senhora. A maioria das igrejas que vão começar com células, elas vão ver a necessidade depois de priorizar as células. Sabe por quê? Porque a célula vai tomando uma dimensão, é natural. Se está saudável, se não tem pressão, essa coisa, vai ter que multiplicar. Aí tem um pastor que fica com um chicote na mão. Vai lá, Ana, multiplica a sua célula. Se você não multiplicar, você vai para o banco. Você está em pecado, você tem que pôr. Né? Não é isso. Mas se é saudável, se é prazeroso, se é gostoso, as pessoas vão querer fazer. Mas essa deveria ser uma preocupação de cada crente. Se eu nunca ganhei uma alma para Jesus, é motivo de preocupação. Então, é difícil. Então, eu acredito assim, que deveria nos incomodar. Eu tenho tantos anos de crente, não ganhei uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para Jesus. Então, tem que pensar. Você já parou para pensar? Eu vou falar para vocês. Quando não tinha célula, eu pregava, levantava a mão, um monte de gente aceitou Jesus. Agora, eu quero saber, eu tinha um desafio, agora eu tenho um desafio, vamos na minha casa. E aí eu vejo quanto que é difícil às vezes. Quanto que você tem que orar, quanto que você tem que buscar. Porque o púlpito, às vezes esse cara já foi trabalhado por os irmãos, pela vida de outros. Mas quando eu abro a minha casa e esse cara começa a ver que eu sou gente igual a ele, né, que eu tenho desafios iguais a ele, a célula me trouxe uma outra realidade. Que eu já sabia, eu sempre fui, eu estou na igreja desde criança, eu passava debaixo de bancos assim, eu cresci na Igreja Batista Central, em Guarapari. Meus avós eram fundadores. Com 17 anos eu fui ministro de evangelismo da igreja. Então assim, eu sei muito bem, que eu fazia trabalho em presídio, escola de evangelismo. Mas a célula trouxe, estou falando da célula, porque é o movimento que eu estou. Às vezes é muito complicado isso, porque as pessoas começam a sacralizar as coisas e começar a achar que é por causa dos rótulos. Mas a célula trouxe algo para mim que eu acho que é encantador, que é isso de alguém se converter no sofá da minha casa. Você sabe o que é isso? Isso é tremendo, cara. Sofá da minha casa tem gente se convertendo.
Gente se reconciliando com Deus. Segunda-feira foi a minha célula. Você tem que ver a oração que um camarada fez na minha célula, que está afastado da igreja. Ele orou no final para encerrar. E a oração dele fala: Senhor, acende de novo a chama no meu coração. Irmão, eu não estou falando de teoria, não. E, pastor, uma outra coisa que eu acho assim, né, já citamos isso aqui nos estudos passados, eu vejo que os irmãos têm essa preocupação, né? Aqui na célula aconteceu isso, aconteceu aquilo, de negativo, né? Muito. Mas, assim, do irmão ter caído, isso e aquilo, né? Mas isso aí acontece, eu tenho 52 anos de igreja, então, aliás, 54 anos de igreja, né? Já vi muito isso acontecer e não tinha célula naquela época. Né? Mas eu fico pensando assim, hoje, né, com esse modelo, vamos dizer, um modelo, né, de igreja em células, é muito mais fácil cuidar daquele que cai. Sim. Porque as pessoas estarão mais próximas, pelo menos aquele grupo estará mais próximo da pessoa. Sim. Eu acho muito mais fácil daquela pessoa ser ajudada. Por exemplo, nós temos aqui na igreja, nós vimos, né, pessoas que vêm aqui, às vezes, decidem por Jesus, mas como o senhor está dizendo, cadê a pessoa? Né? E com a célula, acho que há essa vantagem. A pessoa vai ali, alguém já vai ali começar a cuidar daquela pessoa. Né? E nós sabemos que as pessoas não ficam porque não são cuidadas. Né? E até os membros mesmo, que decidem não frequentar mais, e a gente, por estar distraído com tantos programas para nós, para dentro da igreja, às vezes deixa de cuidar daquele irmão. Fora que existe uma outra questão. Às vezes uma situação para chegar até o pastor demora muito na igreja. Mas quando você está em célula, eu sei do que está acontecendo muito mais rápido, porque a gente se comunica muito mais rápido, porque a linguagem, da mesma forma que chega até o indivíduo lá, ela também chega até mim muito mais rápido. Então, coisas que talvez iriam estar acontecendo, que eu poderia ia demorar muito tempo para ouvir, eu fico sabendo, talvez, minutos depois. Quando você perguntou de experiência ruim, né, você não perguntou isso, mas que eu falei que eu tive experiência ruim, no mesmo dia que a líder de célula loprou lá na célula dela lá, acabou a reunião de célula, a pessoa ligou para mim: pastor, isso aconteceu, e a mulher chorando. Eu falei: opa. No outro dia eu estava na casa da líder de célula para saber o que tinha acontecido, onde que a gente tinha errado, se tinha errado ou não. Talvez isso ia acontecer, se não tivesse, ia ficar ela um bom tempo, sabe, mantido, ela ia falar e coisas, sem eu estar sabendo. Então, conforme a irmã falou, eu sou de uma igreja também que não era em célula, né? Igreja convencional, tradicional, em que o pianista, o tecladista da igreja vivia tocando à noite. E aí? Pecado sempre vai existir dentro da igreja. E nossa tarefa é fazer com que o pecado não exista. É combater o pecado dentro da igreja. Se vai ter igreja em célula, vai ter pecado? Vai. Vai ter falha? Vai. Porque aonde tem um ser humano, irmão, tem falha. Poxa, quem dera a gente encontrar um modelo perfeito. Modelo perfeito lá no céu. Só lá.